Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, continuando os nossos estudos, nosso estudo. Vamos ler a partir do capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E gostaria de começar citando um texto muito bacana do escritor Rubem Alves, sobre o jardim. E Rubem Alves conta que durante muito tempo cultivou um jardim. Aquele jardim era a menina dos seus olhos. E ele plantou ali muitas espécies de flores belas e organizou o jardim de maneira que todos que visitavam a sua casa o parabenizavam, pelo jardim que ele havia cultivado. O jardim era muito bem organizado, as rosas vermelhas aqui, as outras flores de cores diferentes ali, tudo muito bem separado, até que ele adoeceu. E ele ficou internado por um tempo no hospital. Esse tempo não teve quem pudesse cuidar do jardim dele. Ele diz que quando volta, encontra o jardim de maneira caótica, porque havia crescido plantas onde não deveria, havia crescido outro tipo de vegetação que ele não queria, e assim o jardim dele já não era mais organizado como ele gostaria que fosse. Ele ficou no início chateado, pensando no tipo de trabalho que ele teria que executar para organizar aquilo de novo. Mas em um determinado momento, Rubem Alves conta que ele chegou à conclusão, depois de muito contemplar e pensar sobre aquilo, que agora era um jardim, antes não era. Porque antes ele havia tentado criar uma espécie de uniformidade, e havia uma intervenção dele. Agora as coisas aconteciam de maneira natural. E ele vai dizer que a beleza do jardim não está na uniformidade, mas nas diferenças. Essa é a grande lição que Rubem Alves conta. A beleza de um jardim, a unidade de um jardim belo, segundo o seu ponto de vista, está justamente nas diferenças, que faz com que o jardim seja belo e florido. Eu queria justamente trazer essa lente para que nós pudéssemos estudar o texto de hoje, que fala justamente sobre a unidade da igreja. E pensar no texto como se Paulo estivesse falando de um lindo jardim, que não está preocupado necessariamente em que todos sejam iguais, mas que as diferenças juntas justamente tragam essa unidade da parte de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em Efésios, como eu falei, e vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, e procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Nós vamos encerrar a leitura no versículo 6 e continuaremos semana que vem a partir do 7, porque essa unidade do 4, 1 ao 6 é reconhecida por todos os autores como sendo uma perícope completa. Se não sabe o que é uma perícope, vá nos estudos durante a semana, que lá a gente conversa sobre essas coisas. Então, vamos iniciar aqui o que é chamado de, na carta de Paulo aos Efésios, a parte prática de tudo aquilo que ele já havia ensinado até então. Nós acompanhamos desde o capítulo 1, quando Paulo elabora, ou ensina o que é uma elaborada e altíssima teologia, em se tratando da igreja, de como a igreja era algo que teve início no coração de Deus, de como Deus havia não só separado, mas santificado, eleito a igreja para que a igreja fosse seu povo, para que a igreja fosse a herdeira de suas promessas junto com Cristo. Paulo chega a dizer, como nós estudamos aqui, fazendo uma breve recapitulação, que
que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo e da igreja. No capítulo 3, Paulo faz a tão conhecida digressão, que é uma recapitulação de tudo aquilo que ele havia falado, para então chegar agora no capítulo 4 e começar a falar da prática, de tudo isso que ele havia ensinado. Ele começa falando, não é? É justamente do fato dele estar preso, e a prisão de Paulo, como ele já explicou, não é motivo de vergonha, mas sim motivo de orgulho dos efésios, porque Paulo estava preso por ter pregado, por ter ensinado aquilo que Deus havia dado a ele, aquilo que Cristo havia dado a ele enquanto incumbência e responsabilidade. Por isso ele vai dizer: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Andar de modo digno para com o chamado que a igreja havia recebido. Paulo não está falando necessariamente do chamado individual, ministerial de cada indivíduo, mas ele está falando da eleição, da predestinação, da santificação, do fato da igreja ser, por parte de Deus, colocada no papel de herdeiro das suas promessas. Depois de Paulo apresentar toda essa teologia altíssima e dizer quem eles eram na verdade, que tipo de bênção estava sobre a igreja, que tipo de chamado Deus havia, na verdade, proporcionado a gentios e judeus, depois dele explicar toda essa beleza, toda essa grandiosidade do chamado de Deus, agora ele vai dizer: por isso, eu, que sou então escravo não de Roma, mas do Senhor, digo para vocês que vocês se comportem, que vocês andem, que vocês caminhem, que vocês vivam segundo esse chamado de Deus. Qual chamado? De ser eleito, de ter sido escolhido por Deus, de ter sido santificado por Deus, de ter sido colocado em um lugar de honra por parte de Deus. Não é necessariamente sobre o chamado que você tem para um ministério específico, mas é sobre o chamado que Deus, na verdade, colocou sobre nós para que nós fôssemos o seu povo. Sabe a diferença, por exemplo, de andar de maneira digna com o chamado no Novo Testamento, a diferença desse chamado do Novo para o chamado do Antigo Testamento, para o seu povo, porque os judeus eram o povo de Deus também, e Deus também vai dizer para que eles andassem segundo a sua vontade, né, segundo os seus parâmetros. A diferença é que no Antigo Testamento eles tinham que andar para agradar a Deus. A gente está vendo no livro de Êxodo, não é? No livro de Êxodo, que Deus ele quer que o povo se comporte segundo a sua determinação, para que de alguma forma ele se sinta agradado pelo povo, não é? No Novo Testamento não é isso. No Novo Testamento é o contrário. Deus já se agradou de você. Deus já te escolheu. Deus já te abençoou. Deus já te chamou, já te santificou. Não há nada que você possa fazer que vá fazer com que você mereça a salvação. Portanto, depois disso, se comportem, vivam de modo digno. Isso faz toda a diferença. Não é fazer segundo as regras, não é fazer segundo a lei, não é se comportar segundo os parâmetros da religiosidade, é entender o que é o chamado de Deus para o crente, é entender o que é o chamado de Deus para a igreja, é entender que tipo de honra Deus colocou sobre você e agora viver segundo isso. Isso vai fazer toda a diferença, porque se já não é mais através das regras, se eu não tenho que me comportar para que Deus se agrade, mas sim, eu me comporto porque eu quero agradar a Deus, porque Ele já me chamou e me santificou, as coisas mudam um pouco. Porque a gente agora se comporta segundo o coração de Deus, porque a gente se sente grato pelo chamado dEle. Porque a gente agora vive um cristianismo genuíno e se preocupa em agradar o Pai, porque de fato Ele entregou o Filho por nós. Se a gente agora toma decisões no âmbito da nossa vida particular, no âmbito da nossa vida pública, com o desejo de que fazer a vontade de Deus seja algo importante e relevante para a nossa vida, não é mais para simplesmente fazer com que Deus olhe para a gente, porque Ele já olhou. É porque a gente o representa. É porque a gente o representa. Você está entendendo? Não é mais pela regra, é pela gratidão. Não é mais pelos parâmetros,
É porque eu o amo. Não é mais simplesmente para tentar fazer com que Deus olhe para mim com olhos bondosos. Ele já olhou. Por isso que Paulo vai dizer, se comportem segundo tudo isso que eu já falei. Tudo isso. Se comporte como um eleito. Você já parou para pensar nisso? Não é fazer coisinha boazinha, né? Ajudar a velhinha a atravessar a rua porque Deus acha isso legal. E eu vou fazer porque, olha, é igual a criança, né? Quando faz alguma coisa e fala, papai, olha o que eu fiz. Meu filho faz isso toda hora, né? Eu acho que o filho de todo mundo faz isso. E eu acho que eu já fiz isso. Olha o que eu fiz. Por que ele fala, olha o que eu fiz? Porque ele quer a atenção do pai. Ele quer que o pai bate palmas para ele, né? Bata palmas para ele, que o pai reconheça que ele tem valor. É tudo isso. Ele quer chamar a atenção. Não é assim o comportamento da criança? Mas isso era no Antigo Testamento. Agora não é mais assim. Agora é por amor. Por que eu vivo uma vida de santidade? Porque eu o amo. Porque o seu filho foi entregue na cruz por mim. Porque eu fui chamado. Porque eu fui eleito. Porque eu fui escolhido. Porque Deus me colocou em um lugar que eu não mereço. Por isso eu vivo uma vida de santidade. Por que eu busco o conhecimento da palavra de Deus? Porque eu amo. E porque Ele já demonstrou isso na cruz. Já demonstrou isso através do Evangelho da Graça. Já demonstrou isso me chamando. Por isso eu busco entender justamente o que Deus revelou a nós. Por que eu vivo uma vida de oração? É para agradar a Deus. Deus, agora eu estou orando. Isso não funciona. Na verdade, uma vida de oração eu busco porque eu quero estar perto dele. Porque Ele me amou. Porque a sua graça foi derramada. Por isso que Paulo vai dizer, depois de tudo isso que eu já apresentei a vocês, vivam segundo isso, segundo o chamado. É como se Paulo estivesse dizendo assim, vista de fato essa camisa, você é filho de Deus, você é o herdeiro das promessas, você é aquele que foi chamado por Deus, você é aquele que foi eleito por Deus. Não viva tentando agradar a Deus, já foi assunto de tantas pregações aqui, mas viva pelo que Ele fez por você. Coração grato, um coração grato. E ele vai dizer mais, ele está trabalhando na ideia de unidade, não vou ficar me prendendo só aqui, mas viver segundo o chamado de Deus, nesse texto ele tem alguns critérios, que Paulo não está legislando aqui, ele não está dizendo quais as regras do jogo, quais as leis que você tem que cumprir, mas ele dá mais ou menos eu diria um conjunto de coisas que ele acha importante, até porque a igreja para quem ele escreve, como já foi dito, era uma igreja que era constituída de judeus e gentios. Por isso, a sua pregação aqui, ou o seu texto, ou o seu apelo, ou a sua exortação, né, que é, na verdade, o tom do texto é exortativo, é para que houvesse unidade entre judeus e gentios. É por isso que ele fala de unidade na igreja aqui. Porque ele sabia que havia problemas de relacionamento, ele sabia que havia problemas religiosos, de tradição, ele sabia que havia problemas, por exemplo, no campo da alimentação, no campo do que o judeu achava ser puro, não ser puro, tudo isso ele sabia. E aí ele vai começar a dizer no versículo 2, o que ele acha relevante, não é? Importante, para que haja de fato a unidade da igreja, para que haja de fato, enquanto corpo, viver segundo o chamado. Ele vai dizer assim, com toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou devagar aqui, porque cada palavra é um mundo aqui. Não vou me prender muito na questão etimológica, mas vale a pena dar uma olhada no original, para ver o que ele quer dizer, porque nem sempre a palavra no português, ela traz todo o sentido, né? Então, anote aí, essa palavra difícil, que em português está humildade, e em grego é tapeinofrosune. Quase falar em línguas, na verdade é falar em línguas, isso é falar em línguas, né? Só não tem intérprete, mas eu mesmo interpreto no caso aqui. Tapeinofrosune, você sabe qual é a definição da palavra? Renúncia à imposição de interesses pessoais, que vai dar origem, né? Não vai dar origem, mas na verdade vai ser transliterado, traduzido para humildade. Humildade, na verdade, se aproxima, mas não é o sentido total da palavra. Vamos dizer por quê. Porque no mundo grego, essa palavra tapeinofrosune era algo negativo, era mal visto. Eu vou usar humildade aqui para não ficar repetindo isso toda hora
essa palavra feia aqui, mas se você fosse alguém humilde, com esse tom, que renuncia os interesses pessoais, você era visto como um covarde, como um subalterno, como alguém menor, em uma realidade cultural em que impor o seu ponto de vista, impor a sua filosofia, impor as suas ideologias, era justamente o que fazia a diferença na sociedade. Afinal de contas, os efésios viviam em uma realidade cultural helênica, grega, e os gregos sempre foram de embate. Mas o que Paulo está pedindo para os efésios é algo que provavelmente deve ter gerado algum estranhamento, no embate, seria mais ou menos isso, os seus interesses pessoais, que deveria ser discutir aquilo que você pensa, você segura. É essa a ideia. Você segura. Você não tenta vencer o outro. Você não tenta impor as suas convicções. Você não tenta impor a sua filosofia, a sua ideologia. E você vai falar, pô, e como é que eu faço então? Como é que eu vivo desse jeito? A ideia não é pagar de falso humilde, né? Oh, não, aquele cara que não fala baixinho, se veste, a gente gosta de falar assim, né? Como é humilde, né? Porque se veste mal, fala tudo errado, aí é humilde. Não é isso. O humilde que Paulo está falando é aquele que tem poder de convencimento. Ele tem poder de discussão, mas ele segura a onda por causa da unidade. Ele não está falando, necessariamente, do crente e o não crente. Não está falando, ele está falando da igreja. Porque haviam judeus e gentios. E certamente haveriam conflitos entre os dois povos, né? Ali reunidos em uma única raça, um único templo construído por Deus. O que Paulo está dizendo é, seja humilde para que haja a unidade, com esse sentido grego de renunciar aos seus interesses pessoais. Você quer convencer o outro, você sabe que tem condições para isso, mas você não o faz. Porque você sabe ou percebe que no momento de atrito, de conflito, aquilo não irá resolver. Por isso você se cala. Difícil, né? Difícil. Ser humilde é mole, né? Falar, humilde, eu sou humilde. Na verdade, o cara que fala que eu sou humilde não é mais humilde, né? Porque o humilde nunca diz que é humilde. É como o sábio dizer, eu sou sábio. E, na verdade, quando você diz que é sábio, você deixa de ser sábio exatamente naquele momento. Entende? Não é andar de cabeça baixa, não é andar cabisbaixo, mas é não levar o outro até o limite, simplesmente para mostrar que você tem condições. Isso causa a divisão, isso causa o oposto do que Paulo está querendo aqui para aqueles dois povos, que é justamente a unidade da igreja. Outra palavra que ele vai trazer aqui no versículo 2 é mansidão. Mansidão vem do grego prautes. E a ideia é muito parecida com a humildade, né? E a humildade ela é marcada aqui porque era mal vista. Entende? Os cristãos, eles sempre foram taxados no mundo antigo como pessoas menores. Sempre foi, a igreja sempre foi vista assim pelo mundo pagão, pelo mundo grego. Pessoas menores, submissas, não é? Por quê? Porque na hora da morte, baixavam a cabeça. Porque na hora de devolver, baixavam a cabeça. E você pode até achar que isso é injusto, que no mundo de hoje não vale a pena viver assim, mas é isso que Paulo está falando para a igreja. A palavra prautes, né, prautes vai dar origem à mansidão, o sentido original é poder contido. Poder contido. O que é mansidão, então, em Paulo? Você tem o poder de revidar, mas não faz. Você contém o poder. Não é que você não tenha, você tem. E de sobra, mas não faz. Ele está falando da igreja, não é? Sabe? Aquelas situações que você vê quão ridícula é a opinião do outro. É irmão, né? Mas é ridículo. E você já começa a trabalhar ali o míssil nuclear para dar nele, né? Esse cara que está falando besteira, cara. O Paulo está falando, você tem o poder de dar, né? O golpe está preparado aqui. Mas você não faz. Vem cá, meu irmão. Te amo tanto, né? Entende isso? É difícil, não é? Porque a gente tem eu acho, uma centelha de não saber lidar muito bem com injustiças. E eu ouvi o outro falando uma coisa que
Eu sou assim, né? Eu tô falando porque minha natureza é assim, eu gosto do confronto, não que eu goste de ficar confrontando, né? Mas automaticamente esse sangue italiano sobe e aí vai para a briga. E muitas vezes não vale a pena, porque pode trazer justamente a desunião, a não unidade da igreja. A outra palavra, antes de eu dizer, porque você está falando assim, pô, peraí, cara, não dá para viver desse jeito, né? Calma, espera eu molhar o bico. Mas ele vai dizer paciência, não é? Humildade, mansidão e paciência. A humildade é aquele que não busca os interesses próprios, não impõe os interesses próprios. A mansidão é aquele que tem o poder, mas contém o poder. E a palavra paciência, que vem do grego macrotomia, que é a ideia, né? Inclusive, paciência aqui, eu acho que chega mais próximo do sentido original, porque a macrotomia, ela tem o sentido de não alongar a ira. É como se você estivesse no limite do bom senso e a ira, mas alongasse isso, sabe? Você vai esticando esse negócio para não deixar a ira vir à tona. Essa é a ideia da macrotomia. A definição aqui é o não alongar, esticar, né, a ira. Por isso que é paciência. E a palavra, inclusive, é muito usada no Antigo Testamento e no Novo Testamento quando se trata de Deus e a sua ira contida, não é? Deus está pronto para derramar a sua ira, mas ele é paciente, não é isso? Paulo vai falar isso em Romanos, não é? Que Deus, ele tolerou com muita paciência os filhos da desobediência, não é isso? A mesma palavra, macrotomia. Deus tem todo o direito de derramar a sua ira, de julgar a todos, mas ele não faz porque ele quer que todos sejam salvos. Então, a ira de Deus, ela é esticada. Está entendendo a parada? Então, na verdade, eu acho que todas essas palavras em Paulo, elas têm o mesmo significado. Você está lidando com uma situação em que você tem a razão, pelo menos você acha que tem razão, você tem o poder de fogo, você está a ponto de dar o golpe final, mas você retarda isso. Retarda isso. Por quê? Por causa da unidade do corpo. Porque o corpo é o corpo de Cristo, não é o teu. Porque o corpo é o corpo de Cristo, não é um projeto pessoal. Porque o corpo foi chamado por Deus. Entende? A unidade, ela já existe. E ela é dada através do Espírito Santo. O que Paulo fala é que é para que a gente não quebre isso, mas para que a gente segure isso, mantenha isso. Interessante que ele vai dizer ainda, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. E aí que fica legal, porque a gente gosta de dar uma maciada aqui. O suportando, eu já vi muita gente tratando ou pregando assim, é como se você fosse um ser angelical e tolera o ignorante, o estúpido, o imbecil, o injusto com a maior naturalidade possível. Não é. O suportando aqui é ótimo, porque é suportar mesmo. É aguentar um fardo pesado. Pense no indivíduo mais horroroso em se tratando de situações, opiniões que você possa imaginar. O mais tolo possível. Insuportável, eu diria. Você já viu crente insuportável? Eu já vi. Eu não aguento, cara. Velho, não aguento. Ele chega, velho, viu, cara? Eu não aguento. Tem uns que até na internet eles são assim, né? Você conhece esse tipo? Você não pode descrever lá, ai meu pé, pá, vê o cara, né? Cheio dos argumentos, cheio das coisas. Na vida real é a mesma coisa, fala pelos cotovelos, tá sempre com a razão. É um tipo assim que você quer ver longe. Quem já viu gente? Só eu, gente. Não me julgue, é a Lidiane, eu e a Lidiane, né? Tem gente assim, crente, né? E aí o que Paulo está dizendo? Suporte, velho. Suportar. O cara é intragável mesmo. Você não bate com ele, né? Como diz o não crente, meu santo não bateu com ele. O cara não dá. Esse não dá. Eu não consigo, bicho. É o cara mais ignorante do mundo. É o cara mais... É o que Paulo está falando. Por causa da unidade da igreja, por causa da unidade do corpo, suportai-vos. E a ideia é suportar mesmo. Em que ele fala? Amor. Ai, mas peraí, José. Aí ferrou, porque se é em amor, como é tolerar o cara?
Se é em amor, não, tem que vir alguma coisa assim que faz com que eu olhe para ele e fale, não, ele não é nada disso. Por trás desse sapo tem um príncipe. Amor, né? Amor, né? Ou o amor não é isso, né? Ou o amor está romantizado demais. Porque o amor, em Paulo, e a palavra que ele usa aqui, já para pegar pesado, é ágape. É o amor, ele poderia usar as outras definições de amor que a gente conhece, como por exemplo o fileus, né? Vai dar origem ao amor recíproco, o amor da troca, o amor do amigo, ou eros, que eu acho que aqui não caberia, né? Tolerar o outro com amor eros ia ficar meio estranho, porque o eros tem a ver com sexo, né? Homem e mulher. Mas ele vai usar o amor ágape, que é o amor justamente daquele que abre mão. Ele abre mão. É o amor como o amor de Cristo, que abriu mão de si mesmo, da sua glória, para ir para a cruz por nós. Mesmo sendo injustiçado, é o que Paulo vai dizer, você está com a razão, você está certo, você tem poder de esculhambar com o cara é um ridículo, mas suportai-vos, porque a igreja é um projeto de Deus e não seu. Papapá. Cara, isso aqui é um desafio, porque sim, é fruto do Espírito Santo, tudo isso que Paulo está dizendo, mas ele diz para que a gente se esforce para que isso aconteça. É necessário um esforço, é necessário um condicionamento antecipado disso, um desejo de que isso aconteça, sabe? Como se você já saísse de casa preparado para caso acontecer, ou caso aconteça, você lembre-se do que Paulo está falando, assim, não, cara, eu não vou partir esse cara no meio aqui agora porque eu preservo a unidade da igreja. E aí onde que entra o amor aí? Na decisão de não querer. O amor é uma decisão, o amor não é um romantismo da coisa, um brilho que nasce no coração. Tomara que Deus, um dia, através do seu Espírito Santo, faça-me e faça-te se sentir assim. Mas o que Paulo está falando, suportai-vos, é uma decisão da nossa parte de querer a unidade do corpo sempre. Por que você acha que existem tantas e tantas e tantas divisões nas igrejas? Por quê? Na maioria das vezes não é um problema moral. Na maioria das vezes é um problema de opinião. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra coisa, e eles vão para os finalmente. E tem histórias de homens de Deus, né, que brigaram de trocar soco, porque discordavam. Mas se eles tivessem lido pelo menos o capítulo 4 aqui, alguma coisa ia ter que ser diferente nessa história. Porque eu não posso fazer isso. Na verdade, eu ir contra aquilo que Deus instituiu e aquilo que é a unidade dada por Ele, que Paulo está dizendo para que eu possa preservar, eu estou indo contra o próprio Deus. Estou dizendo para você, você não pode discordar, porque justamente a minha introdução está a unidade através das diferenças. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e eu sei que todo mundo aqui, cada um tem uma opinião, cada um tem um modelo de igreja que acha melhor. Não é? Tem coisas que você olha aqui, isso não poderia ser, isso poderia ser assado. Não é? Essa música eu não gosto, a música poderia ser desse jeito, a pregação poderia ser assim, a roupa que as irmãs e os irmãos usam poderia ser diferente. A gente tem um monte de conceitos, né, que a gente acha ser o melhor. Mas onde está a beleza? Está justamente nas diferenças que fazem a unidade funcionar. São partes do corpo diferentes, partes diferentes do corpo, agindo em unidade para que o corpo seja saudável. É uma pregação meio de domingo de manhã, né? Mas é o texto, né? Falo domingo de manhã porque tem mais aquele tom admoestativo, né? Não tão teológico, apesar de ter teologia aqui. E ele vai dizer, versículo 3, procurando cuidadosamente manter, diligentemente, com cuidado, com acuidade, procurando manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O vínculo é que é interessante, porque a palavra aqui que foi usada no vínculo é como cola. Vínculo, aquilo que liga. Eu já falei isso algumas vezes aqui. É como você pegar um papel e grampear ele, e agora ele está vinculado, não é? Ele está unido a outra folha. E a ideia aqui é justamente estar vinculado, procurando cuidadosamente manter a unidade, né? Esse que é resultado do amor, que é resultado de uma decisão que vai fazer com que a gente gere uma igreja saudável apesar das diferenças. Se isso não falou para você, falou para mim. Amém? Quem está disposto aí a abrir mão das suas verdades, né?
por causa da paz, por causa da saúde da igreja, por causa da unidade do corpo. É isso. Ele vai continuar dizendo que, versículo 4, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Um corpo, porque ele já disse que o corpo é o corpo de Cristo e deve continuar, não é? Na unidade que Deus deu ao corpo. Ele vai dizer, há um só Espírito, que é o Espírito Santo, que vivifica esse corpo. Há um só corpo, há um só Espírito vivificador desse corpo. Isso aqui, inclusive, é um texto que vai dar discussão, não é o nosso assunto, mas a Igreja Católica diz que todo aquele que não é católico, na verdade, se referindo à Reforma Protestante, quebrou justamente o ensinamento de Paulo aqui, porque é um só corpo. Eles entendem corpo como sendo uma só igreja, a Igreja Apostólica Católica Romana. Na verdade, eles estão equivocados, porque Paulo está falando da igreja de Efésios, mas ele está falando de todos os salvos, né? Há um só corpo em Cristo. E quem é o corpo? Todos os salvos de todos os tempos compõem o corpo de Cristo. Não é uma denominação, não é uma entidade, não é a Igreja Batista, não é a entidade teológica, o corpo de Cristo, instituído por Cristo, é um só. Então, você faz parte do corpo de Cristo. Um membro lá da outra igreja que professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, independente se da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Quadrangular, se tiver reconhecido que Jesus é Senhor da vida dele e houver uma transformação de fato por parte do Espírito Santo, ele também é a igreja de Cristo. E assim sucessivamente, toda a igreja, todo aquele que confessa que Jesus é Senhor da sua vida, que ele ressuscitou dentre os mortos, esse é salvo. Está entendendo? Ele está falando para os Efésios, mas isso aqui é uma epístola que tem um poder universal. Então, há um só corpo, não é? O corpo de Cristo, não é uma só denominação, há um só corpo, há um só Espírito, o Espírito Santo, que vivifica este corpo. Ele vai dizer mais, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Então, vamos aqui dar uma recapitulada. Paulo está falando porque ele sabe que tem uma divisão entre judeus e gentios. Ele vai dizer, vocês precisam andar em unidade, segundo aquilo que é o chamado de vocês, o chamado dos salvos, o chamado dos eleitos. Mas para viver assim, vocês precisam se comportar de determinada maneira, foi como ele falou aqui, sendo humilde, sendo manso, tendo paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade. E aí depois ele continua com a ideia de unidade, falando que agora existe um só corpo e não muitos, não é? É muito fácil entender isso, não tem vários corpos, é um só, isso é unidade em Paulo. Um só Espírito que vivifica essa igreja, não é? Esse corpo. E uma só esperança. Qual a esperança? Qual é a esperança? Qual é a única esperança que Paulo está dizendo aqui? Senão o Evangelho da Salvação, senão o reino de Deus, senão a graça derramada sobre os crentes. Essa é a única esperança. Isso é unidade. A gente tem esperança de muita coisa, né? Você tem esperança, por exemplo, de que aquele dinheiro vai sair, né? Eu tenho um problema na família que minha mãe tinha uma conta conjunta com meu padrasto, ele faleceu e ela até hoje, já fazem mais 3 ou 4 anos esse problema, está lutando na justiça pelo direito, né, de acessar o dinheiro que é dela. Ela tem esperança de que aquilo vai se resolver, é uma esperança, né? A gente tem esperança, como por exemplo, que um dia você vai conseguir lá a casa dos seus sonhos, né? Você tem esperança de que aquela menina na escola um dia vai olhar para você, né? Porque nunca olhou, né? Apesar de você achar que ela olha o tempo todo e ela não olha. Ou olha, né? Eu não sei, eu estou falando aqui só por falar. Você tem esperanças, não é? Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da única esperança que dá sentido à nossa vida, que é a esperança através da graça salvadora de Deus, o reino de Deus, que iniciou aqui e que continuará no porvir, a esperança de vida eterna, essa esperança. Mas você sabe uma coisa? Aqui vale um ponto, né? Se a gente pode causar divisão na igreja quando a gente começa a se achar justo,
ou injustiçado, ou cheio dos direitos sobre o outro, a gente pode causar divisão na igreja quando a nossa esperança também não está em Cristo. Quando a nossa esperança não está na vida eterna. Quando a nossa esperança não está justamente colocada no evangelho da salvação. Quando a nossa esperança não está na eternidade. Quando a nossa esperança não está no reino de Deus. Quando a nossa esperança está em outras coisas, outros mundos, outros universos. Você sabe muito bem do que eu estou falando, que a gente pode dividir. A gente pode viver uma vida dual em se tratando de fé e esperança. A gente pode estar igual aquele tão conhecido crente Raimunda, né? É isso? Raimundo. É um pé na igreja, um pé no mundo, né? Raimunda ia dar uma rima esquisita. É Raimundo mesmo. É horroroso esse negócio do Raimundo, mas só para ilustrar. Você pode estar muito bem enamorado das promessas, mas enamorado de uma outra esperança que é perecível. A esperança de que as coisas aqui um dia vão ser segundo os seus sonhos. Não estou dizendo para você ser um niilista, abrir mão de todas as suas esperanças para mudança, principalmente no tempo que a gente tem vivido, que a gente almeja uma mudança, mas eu estou falando da esperança final, o foco da nossa vida, que deve ser colocada na salvação em Cristo, que é isso que vai trazer de fato uma unidade em se tratando de esperanças. Se a sua esperança é o reino de Deus, se a sua esperança é a vida eterna, se a sua esperança é Cristo, se a sua esperança é a salvação, ela é a mesma que a minha, então a gente está sendo um, em uma única esperança. Agora, quando seus projetos eles são paralelos ao reino de Deus, aí a gente tem um problema de divisão. Aí a gente tem um problema de divisão, porque não são os meus. E como que a gente faz para consertar isso? E não são os dele, e não são os dos outros. Cada um está sonhando com uma coisa, cada um está apaixonado por uma coisa diferente. Como é que faz? Se a nossa esperança, juntos, enquanto igreja, não for a vida eterna, o reino de Deus, a mensagem de salvação, a santidade através do Espírito Santo, se não for, a igreja está dividida. Uma só esperança. Ele vai dizer mais, né? Trabalhando a ideia de unidade aqui, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse aqui, então, eu já vi muita gente citando esse texto, esse versículo, né? De maneira, assim, bem equivocada, né? Aí a pessoa vem lá de uma denominação X e que, a princípio, os ensinamentos não eram os corretos. Aí você fala para ela, pois é, você quer congregar aqui, mas você vai ter que passar pelo batismo. Não, mas eu já fui batizado. Não, mas aquele batismo lá não funcionou não, porque o ensinamento é errado, mas é um só batismo, pastor. Aí é o texto de Efésios, né? É um só batismo. Mas será que é isso que Paulo está falando? Que é um só batismo? É uma só vez? Você pode ser batizado 1000 vezes, velho. Eu nem me importo. Quer domingo que vem? Vamos embora. Se eu pudesse me batizar todo domingo para demonstrar publicamente o meu testemunho por Cristo, eu iria. Isso não tem problema nenhum. Porque não é isso que ele está falando. Não é sobre isso. É óbvio que aquele que já foi batizado e professou Jesus e mostrou publicamente que foi salvo, ele não precisa ser batizado todo dia. Mas antes que o desejo houvesse no coração, fosse um desejo legítimo de testemunhar publicamente. Porque não é isso que o apóstolo está falando. Ele está falando de um só batismo. Né? Vamos pela ordem aqui, né? Para não se atropelar. Há um só Senhor, primeiro ele diz. Que Senhor? Jesus. Curios, né? Jesus ele é tratado no Novo Testamento pela igreja primitiva como Curios, o Senhor. Tanto que Paulo vai falar sempre nessa fórmula. Deus Pai, Pai do nosso Senhor, Curios, né? E ele fala também do Espírito Santo. Aqui em Efésios está cheio disso, Colossenses está cheio disso, as cartas paulinas estão cheias dessa fórmula trinitária, que é o Espírito Santo, né, que gera a santidade, o Deus Pai que enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Único Senhor. Há um só Senhor, um só Curios. Você pode até reconhecer outros como senhores, como um pronome de tratamento, por exemplo, o senhor, a senhora, o juiz, o doutor. Mas eu vou dizer uma coisa, o que Paulo está dizendo é que só tem um Senhor. E um dia, todos vão se prostrar diante dele. Um só Senhor. Um só Curios. Querendo ou não querendo, todos irão se prostrar diante dele. Ainda que não queiram, as rótulas de seus joelhos se quebrarão
e eles cairão de joelhos diante do Senhor dos Senhores, porque há um só Senhor, Jesus. E ele vai dizer, isso é interessante porque parece que é uma fórmula batismal, não é? Mas apesar de não ser, historicamente não tem argumento para isso, apesar de alguns dizerem que sim, mas ele diz um só Senhor, Jesus, uma só fé que vem através desse Cristo. O que é uma só fé? Ah, mas como assim uma só fé? Será que existem outros tipos de fé? O Paulo está falando que há um só Senhor e há uma só fé salvífica através desse Senhor, Jesus, não é isso? Há uma só fé, há um só tipo de confiança, há um só tipo de decisão, há um só tipo de fidelidade através de Jesus, o Senhor. Porque, na verdade, é necessário fé para reconhecer Jesus como Senhor, não é? E ele vai dizer que essa fé no único Senhor conduz ao quê? Um só batismo. O que é o batismo, senão a confissão dos pecados, o reconhecimento de que se é pecador, o desejo de morrer para o mundo, morrer para o pecado e renascer para Cristo. Isso se dá através da fé em um único Senhor. Então Paulo está falando que é um só batismo, uma só maneira, apesar da Bíblia dizer que a maneira correta é a imersão, a gente sabe, mas ele não está defendendo uma única vez, não é isso. Ele está dizendo que é um só batismo, uma só confissão de fé, uma só fé salvífica, um só Senhor dos Senhores, Jesus. É isso que ele está dizendo. Porque a gente sabe que o batismo, como eu estava dizendo, representa justamente morrer para o mundo e renascer para Cristo. A gente até conversava um dia desse na escola bíblica, que foi sobre o batismo de Jesus. Por que Jesus foi batizado? Se o batismo é confissão de pecados, é reconhecimento de pecados, Jesus não tinha pecado. Então para que Jesus ele é batizado? Por que chega na hora do batismo de Jesus, João Batista oscila e diz, eu é que deveria ser batizado por você, e Jesus vai dizer, mas que seja cumpridas as escrituras e os profetas. E aí então João Batista vai e batiza Jesus. Porque ali Jesus estava passando pelo batismo de maneira profética, que estava apontando para a sua morte real e sua ressurreição. Era o símbolo que Jesus estava inaugurando em si, e que apontava para o futuro, de maneira profética, que ele morreria e ressuscitaria. Por isso que ele diz para João Batista, mas para que se cumpra as profecias, ele morre e ressuscita. É um só batismo, que simboliza a morte e ressurreição. É uma só fé, a fé em Cristo nosso Senhor. Há uma só salvação, um só corpo. Estão entendendo a ideia de Paulo de unidade? Não tem fés diferentes, isso não existe. Só tem uma fé. A fé genuína do pistos, fé em Jesus nosso Senhor, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que todo aquele que reconhece também morrerá, ressuscitará dentre os mortos. Eu poderia aqui fazer um apelo, qual tem sido a sua fé, ou em que tipo de Senhor você tem, mas eu não vou fazer isso não, porque eu acho que a gente já entendeu. E ele vai avançando e diz, há um só Senhor, né, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, e é sobre todos, por todos e está em todos. Esse conjunto de ensinamentos aqui, ele fala de um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A gente já entendeu isso aqui. Um só Deus. Ele está falando para uma realidade pagã, de muitos deuses. Um só Deus. Tudo isso que Paulo está insistindo em dizer que não há dúvida, que não há necessariamente oposição tamanha, não é? É um corpo doutrinário. Então, ele está repetindo aquilo que ele já falou, não é? Em todo o livro, vocês precisam ser um corpo único em Cristo, porque vocês foram eleitos por Ele. Vocês precisam estar juntos em amor, mas vocês precisam também entender que há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé e há um só Deus. Isso é doutrina. Se você não tiver conhecimento da doutrina bíblica, doutrina apostólica, você não é um corpo. Você não tem, na verdade, participação direta com o corpo. Tem muita gente que diz,
Doutrina é o que separa as pessoas, não é? Ainda mais uma realidade em que a gente vive, que existem tantas doutrinas diferentes, né? A igreja A pensa de um jeito, a igreja B de outro, discorda. Só quanto ao batismo a gente tem pelo menos aí quantas maneiras de se batizar em igrejas? A gente tem a aspersão, não é? Que dá uma salpicada de água. A gente tem a imersão, que é a maneira correta que nós batizamos. Você tem aí a... que é com o chucalinho lá, qual é? Da Igreja Batista, qual é o nome? Batista. Desculpa, da Igreja Católica, que é a infusão, e assim você vai ter um monte de tipo, né? E a discussão, ela vai gerando qual é a maneira certa. Eu acho que é uma discussão que não conduz para lugar nenhum, porque a maneira certa é a que a própria palavra fala, né? Porque batismo vem de imersão, então é óbvio que a palavra está falando de imersão. Imersão é mergulhar e ser elevado das águas. A maneira correta é essa. Mas a discussão aqui sobre um só batismo não é sobre isso, é sobre o corpo doutrinário apostólico. Para que vocês sejam uma igreja, Paulo vai dizer, é necessário suportar uns outros em amor, é necessário uma unidade no corpo, é necessário entender que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. O corpo doutrinário é necessário conhecer a doutrina apostólica, é necessário conhecer as cartas paulinas, é necessário conhecer os evangelhos, é necessário conhecer a mensagem de Cristo, é necessário conhecer o ensinamento da fé, porque sem esse ensinamento cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa. E aí a gente vai estar num caldeirão de achismos que traz divisão, que traz o oposto à unidade. Então, é importante a gente saber no que nós cremos. É importantíssimo para que haja unidade. Por isso que a igreja, não só essa, mas eu penso toda a igreja batista, e se não está praticando assim deveria, deve ter uma ênfase no ensinamento das Escrituras. Porque só entendendo os textos inspirados por Deus, é só compreendendo o Evangelho que nós vamos ser um corpo. É só entendendo que a esperança da nossa fé é a vida eterna, que o batismo representa a nossa morte e ressurreição, que Jesus é o Senhor dos Senhores, que só existe um Deus que nos escolheu e enviou o Filho, e toda essa mensagem do Evangelho que é Salvador, se nós não conhecermos, nós não somos corpo. Está entendendo? Não adianta você viver de maneira romântica achando que não. Eu não quero saber disso, né? Como alguém disse uma vez, fui para o seminário de teologia e aquilo estava me afastando de Deus. Então saí. Porque os apóstolos nunca estudaram teologia. E olha quem eles foram, né? Como se o evangelho fosse um negócio que você pode viver assim, sabe? Sem nenhuma preocupação com isso. Pô, se Paulo está gastando páginas e páginas e páginas e páginas para ensinar, por que então a gente foge disso? E acha que a Bíblia tem que ser fruto da minha interpretação pessoal. Isso é lixo. Interpretação pessoal escambau. Você precisava escovar os dentes e a língua antes de dizer uma burrice dessa, uma asneira dessa. Porque o apóstolo está se esforçando muito, gastando o seu grego aqui de uma maneira extremamente complexa para ensinar a igreja, para que eles tivessem convicção. Não tenha medo disso, convicção, certeza de que é isso mesmo. Está entendendo? Não é viver assim, estilo Martinho da Vila, deixa a vida me levar, né? Não, eu vou na empolgação do evangelho, olha que igreja linda, cheirosa, olha que amor, olha que música. Não é sobre isso, é sobre conhecer de fato e professar aquilo que é salvífico, as palavras de Cristo, o evangelho de Cristo, a doutrina apostólica, que é o que justamente vai fazer a diferença na vida da gente. É isso que Paulo está falando, por isso que ele está insistindo. Eles não sabem que é um só Senhor? Eles sabem, pô, eles são crentes. Eles sabem que é um só batismo? Eles sabem. Eles sabem que é uma só fé. Por que Paulo está insistindo? Vocês precisam ser um. Não dá para ter uma doutrina judaica, uma doutrina gentílica. Não dá para deixar os gnósticos entrarem na igreja e ensinar um monte de outra coisa que eu nunca ensinei. Não dá para ficar dando ouvido para os sofistas, para o tipo de ensinamento que não tem nada a ver. Tanto que Paulo vai dizer em Gálatas, se vier outro evangelho além deste que eu vos tenho ensinado, que seja amaldiçoado, ele vai dizer. Amaldiçoado não serve. Porque é necessário conhecer a doutrina apostólica. É isso que liberta, é isso que salva. São essas palavras, são palavras de vida eterna. E é justamente isso que vai dar à igreja a unidade necessária para que ela seja saudável. Senão, como já aconteceu nessa igreja algumas vezes, aparecem os indivíduos que acham que estão certos. E aí o cara fala o que quer, a mulher fala o que quer, pensa o que quer.
Eu já ouvi isso, gente, eu estou falando isso aqui porque é uma preocupação, aproveita o texto que é sobre isso. Eu já ouvi de gente que já chegou à igreja e tentou impor uma doutrina estranha. Eu fui, propus um discipulado, ensinei e ouvi no final da exposição, porque antes eles estavam inclusive me desafiando, dizendo, quero ver. Depois que eu expus, aí falou, sobre Bíblia eu não entendo muito não, mas sobre o Espírito Santo eu entendo. Eu falei assim, cara, para mim, a sua experiência com o Espírito Santo sem conhecimento bíblico é nula. Nula. Porque tudo isso que você está dizendo que sem conhecimento mínimo da palavra, como é que você tem certeza, caramba? Como é que você vai saber que isso não é emocionalismo seu, emoção sua? Como é que eu vou saber que não é fruto da vaidade sua querendo se impor sobre a igreja para mostrar que você é espiritual? Você não tem base nenhuma para dizer o que você está dizendo, você não tem conhecimento da doutrina apostólica. Quando eu falo doutrina apostólica, não se espante, estou falando do ensinamento que foi, como o apóstolo Paulo escreveu, os outros apóstolos, escrito e transferido para a igreja, até hoje. Isso vai fazer a diferença. Torno a dizer, sendo aqui repetitivo, é necessário estudar a palavra de Deus. Temos uma escola bíblica aqui às 18 horas. Eu conto no dedo quantas pessoas vêm. Eu fico pensando, por que não vem, cara? Porque a gente acorda às 7 horas para ir trabalhar, todas as nossas obrigações a gente acorda cedo, tem que ir, porque senão dá problema, né? Mas a escola bíblica, a hora da gente estudar, ninguém. Pequeno grupo, estou na casa da Marisa, só a família da Marisa. O que está acontecendo, gente? As pessoas não querem estudar a Bíblia? Como é que querem ser um corpo? Aí a gente fala assim, a nossa igreja precisa crescer. A nossa igreja precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento numérico, Deus dá. Deus dá. É Deus quem dá o crescimento. A gente precisa se fortalecer, conhecer, estar junto, em unidade como igreja. Eu quero, José. Eu não estou podendo, eu estou enrolado, mas eu quero, eu preciso. Eu preciso estar junto de vocês, eu preciso estudar com vocês. Esse texto mesmo aí, que eu estou cheio de dúvida, é necessário, gente. Eu não estou brigando, não. Estou brigando sim. Estou brigando sim. Também não vou ser o falso humilde aqui. Mas não é porque eu sou... É porque eu quero ver você crescer. Eu quero ver você me ensinando um dia. Por que não? Meu sonho é que o crente seja um sacerdote. Não é isso? Porque Jesus foi o sumo sacerdote para que nós fôssemos sacerdotes santos. Tivéssemos acesso a Deus e tivéssemos, através do Espírito Santo, tivéssemos a condição de ler e entender a Bíblia. Não é fazer como tantos e tantos anos foi feito na Idade das Trevas, em que a igreja dizia que só ela tinha condição de interpretar, só os sacerdotes tinham condições de entender. Você não tem condição. Isso é dito até hoje. Você tem toda a condição, basta querer. Aí sim a igreja vai ser uma. Então vamos aqui fazer uma recapitulação. Tolerar uns aos outros. Importante, né? É uma decisão. Não é? O cara é o mais ridículo do mundo. Por amor, tem tantas maneiras de ajudá-lo a enxergar, que não ser truculento e bater nele, né? Ele é teu irmão. Porque se fosse uma questão de trocar farpa ou estar certo, a gente estava bem enrolado, porque Jesus ia arrebentar com a gente, né? Mas ele olhou para mim com toda erudição e falou, como se eu fosse erudito, né? Isso agora foi horroroso. Esquece a erudição. Ele olhou comigo, para mim, e viu que eu era nada. E morreu assim mesmo. Como é que eu vou chegar e vou arrebentar o outro? Como? Jesus vai olhar e falou, eu morro por você. E aí você quer arrebentar o outro. Tá piada isso, né? Tolerai-vos uns aos outros, é uma decisão. Depois ele vai dizer uma só esperança, para a igreja seja una. Esperança na vida eterna, ali onde a gente bota a nossa força, onde a gente bota a nossa empolgação, onde a gente bota a nossa paixão, onde a gente quer estar junto. Para finalizar, um só corpo doutrinário, um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. A gente precisa disso. Senão a gente vai virar qualquer outra coisa. Hoje aqui tem o quê? Em torno de 40 pessoas. Amanhã, daqui 10 anos, 10 mil. Pensou? Mas cada um falando uma coisa. Não dura, bicho, um ano. Não dura um ano. Se a gente quer crescimento, a gente precisa de crescimento mesmo. Tolerância, amor, esperança e conhecimento da doutrina
bíblica. Sabe de uma coisa? O triste dessa história é que a igreja em Éfeso, ela é chamada no Apocalipse como a igreja que esqueceu o amor. Parece que eles eram muito bem na teologia, por causa justamente do conteúdo, mas eles se esqueceram do amor. E amor é uma decisão. Amém? Preciso refletir o amor de Cristo. É isso. Vamos baixar as nossas cabeças.